Você já ouviu falar naquele ditado que diz que time que está ganhando não se mexe? Pois é, se você tem um negócio, eu quero conversar com você sobre esse assunto. E quero te mostrar aqui, provando por A mais B, que se você tem um negócio, time que está ganhando se mexe sim. Se você mexer da maneira certa, se você mexer as peças da maneira certa, se você souber exatamente onde tem que mexer, como mexer e quando mexer, seus resultados, seu crescimento pode ser exponencial. Então entenda, time que está ganhando se mexe sim. E por que eu estou falando isso? Agora há pouco eu terminei uma reunião de validação com um cliente que está fazendo um processo de consultoria conosco. Ele está aqui faz aproximadamente 90 dias, um pouco mais de 90 dias. Ele veio fazer um programa de consultoria e um programa 100% online. Não foi necessário ir na empresa nesse caso. Mas o que acontece? Analisando os dados, analisando as ações que foram implementadas, a gente constatou, ele me passou essas informações, nós vimos que a empresa apresentou um crescimento nos últimos 90 dias, e olha, nós estamos em dezembro, né? Estou falando setembro, outubro e novembro, os últimos 3 meses, os últimos 90 dias, a empresa apresentou um crescimento no faturamento, mantendo as mesmas margens de lucratividade, importante dizer isso, tá? Um crescimento de 42%. Veja bem, 42% em 90 dias. Mas como que faz isso? Será que a empresa estava começando agora? Será que a empresa abriu agora? Será que a empresa saiu do zero e chegou num crescimento de 42%? Não. Essa empresa, ela tem mais de 10 anos de mercado. Uma empresa que está aberta e está funcionando há mais de 10 anos. Essa empresa já funcionava, já era uma empresa que gerava resultado, bons resultados, já era uma empresa que apresentava bons números, um faturamento significativo, porém tinha coisas que podiam e deviam ser melhoradas. E aí, como é que a gente começa a fazer isso? E como é que a gente pega um time que está ganhando e faz esse time ganhar ainda mais? O primeiro ponto é você que está assistindo esse vídeo, você como empresário, entender que o seu negócio pode crescer mais, merece crescer mais e que você quer crescer mais. Esse empresário, ele era uma pessoa que trabalhava com foco em pagar as contas e fazer a empresa não gerar prejuízo. Logo, ele tinha um resultado e esse resultado era muito claro. Ele conseguia pagar as contas e fazia com que a empresa não tinha prejuízo, a empresa dava um certo lucro. Porém, a empresa não crescia, porque o foco desse empresário, o foco desse gestor dessa empresa não estava no crescimento, em si estava na sobrevivência. Então a primeira coisa, para que você comece a entender que é possível fazer o seu time ganhar mais, fazer a sua empresa lucrar mais ou fazer a sua empresa gerar lucro, né, de verdade, se você ainda não está gerando lucro, é você mudar a sua mentalidade, é entender, é cabeça de dono, pensar como dono. Você como dono, você como gestor da sua empresa, eu digo sempre que você precisa ser a pessoa mais empolgada. E não é empolgado de ser o pateta da empresa, não. É empolgado de acreditar que a sua empresa, ela merece e ela pode crescer. Acreditar que os seus produtos, seus serviços, aquilo que você faz vai ajudar muita gente, ajuda os seus clientes. Se você faz algo bom, se a sua empresa faz algo bom, se os serviços que vocês prestam é bom, vocês querem fazer isso mais vezes, ajudar mais clientes, porque quanto mais vocês ajudam os clientes, quanto mais vocês servem os clientes, mais felizes eles ficam. Ou seja, vocês estão fazendo algo bom, vocês estão vendendo mais, vocês estão crescendo e vocês estão ajudando mais pessoas. Entender esse passo é muito importante para que você consiga vender isso para os seus colaboradores, para os seus líderes, para as pessoas que fazem você crescer junto. Porque uma empresa, você não consegue crescer sozinho, você não consegue fazer isso sem um time. E aí vem o processo que a gente desenvolveu junto com ele. Entender a importância de cada pessoa, entender a responsabilidade. Olha só, a responsabilidade. E aí a gente encaixa processos. Vou falar para você de processos de pessoas. A mentalidade, nós trabalhamos a parte comportamental das pessoas, habilidades, competências, tanto da parte de competências comportamentais, de que forma que você quer que as pessoas da sua equipe ajam, de forma como você age, de forma como você pensa, de forma como você faz. A sua equipe vai ser muito do seu reflexo. E depois a parte de processos. Quais processos estão funcionando e quais processos não estão funcionando dentro do seu negócio. Quando eu tenho processos claros, bem definidos, distribuídos para pessoas, delegados da forma correta,
seguindo o passo a passo da delegação, atribuindo funções para a pessoa certa, eu tenho responsáveis. Quando eu tenho responsáveis, eu tenho pessoas que resolvem coisas. Quando você é responsável por algo, olha, você muda o rótulo, né? Eu sou responsável por isso. Quando eu sou responsável por algo, eu quero resolver, eu quero cuidar, eu quero que isso dê certo. Quando você não tem um processo claro na sua empresa, quando você não sabe exatamente o que tem que ser feito, quando a sua equipe não sabe exatamente o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como que tem que ser feito, o que acontece? Cria-se culpados. Por quê? Porque eu não tenho atividade e não tem dono. Quando não tem dono, ninguém responde por nada. E aí algo não dá certo. Quem é o culpado por isso não dá certo? O culpado é você, porque não determinou a pessoa certa, porque você não delegou da maneira certa, porque você não estabeleceu o processo da maneira certa. Você, como gestor, é o principal responsável por geração ou não geração de resultado dentro do teu negócio. É o principal responsável por fazer sua empresa crescer ou, em muitos casos, por fazer sua empresa falir. Se você quer uma empresa que cresça, gerando resultado e gerando lucro, você precisa primeiro entender que você tem uma empresa e essa empresa precisa gerar lucro. A primeira responsabilidade da sua empresa, o primeiro propósito é gerar lucro. A partir do momento que a sua empresa se gera lucro, ela começa a atender toda a cadeia daquilo que ela serve. Ela começa a contratar mais gente, se for ajudar, ela consegue ajudar mais pessoas, se for remunerar melhor, ela consegue remunerar, ela vai atender mais fornecedores, ela vai comprar mais, ela vai investir mais, toda a cadeia ela vai contribuir mais com impostos porque ela está gerando lucro. Então, não tenha medo e não tenha vergonha de ter uma empresa lucrativa. Você montou algo para que essa empresa dê lucro. Entenda que processos e pessoas andam lado a lado. Você precisa ter processos bem definidos e você precisa ter pessoas capacitadas e muito bem treinadas, sabendo com clareza o que elas devem fazer, como que elas devem fazer, o que elas não devem fazer e quando que elas devem fazer. Outro ponto importante que fez muita diferença nesse negócio, nesse processo aqui, é a clareza dos números. A partir do momento que ele começou a ter clareza dos números, no processo, na metodologia que a gente aplica, no mapa do lucro, no meta orçamentária, construção de metas de crescimento, ele começou a entender os seus números, começou a ter controle dos seus números, ele começou a ver que era possível crescer muito mais. A sua equipe entendeu que era possível fazer um pouco mais, se entregar um pouco mais. Quando você começa a fazer isso, como você começa a engajar a sua equipe para crescer mais, para se entregar mais e para fazer mais, os seus resultados são muito maiores. Principalmente porque você acreditou. Se você lá atrás, o primeiro ponto que eu falei? O primeiro ponto é a mentalidade de você acreditar que é possível. Lá atrás, se ele não acreditava que era possível e continuasse com foco em pagamento de conta, em fazer a empresa sobreviver e a empresa não dar prejuízo, era isso que ia continuar. Ele ia continuar tendo uma empresa com um faturamento bacana, que o faturamento não era ruim, com um resultado ok, médio, só que médio remete à mediocridade. Sua empresa você não construiu uma empresa para ser médio ou para chegar em terceiro, chegar em quarto. Não, você quer chegar em primeiro lugar. O que você precisa fazer? Eu digo sempre o seguinte: imagina que você é um piloto de um avião e a sua tripulação, os seus colaboradores são a tripulação, os seus clientes são os passageiros. Para onde você quer levar essa tripulação? Para onde você quer levar esses passageiros? Para um voo incrível, para um lugar incrível ou para um destino que você nem sabe onde você quer? Então entenda, time que está ganhando se mexe sim. Se a tua empresa está dando resultado do jeito que você está gerindo, do jeito das coisas que estão acontecendo no seu negócio, imagina só, se você mudar sua mentalidade, se você aplicar o método certo, se você tiver um direcionamento, uma ação massiva, intensidade, imagina quanto que a sua empresa pode crescer nos próximos 90 dias. Imagina quanto que a sua empresa pode crescer no primeiro semestre de 2020. Imagina quanto que a sua empresa pode crescer em 2020 inteiro. Eu posso dizer para ti, 42% não foi sorte, não foi sorte do acaso, não foi algo que aconteceu fora da curva. Não, isso aqui é possível, isso aqui é replicável.
E a sua empresa também pode ter um resultado tão bom quanto ou ainda melhor se você aplicar o método certo, se você tiver o direcionamento certo e se você saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Se você quer descobrir isso, em algum lugar nesse vídeo você pode comentar, você pode mandar uma resposta inbox para nós e saber como que participa de alguns dos nossos programas de consultoria ou na nossa imersão dos empresários, tá bom? Espero que faça sentido para você. Ouça novamente, aplique na sua empresa e até o próximo vídeo.